Na paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós prosseguimos meditando no que há de essencial, no que é verdadeiro e no que é puro e santo. A palavra de Deus, ela é nossa esperança viva. É em Deus, no Pai de Jesus Cristo e nosso Pai, que nós vivemos, nos movemos e existimos. Você cultiva o seu coração? Você já pensou alguma vez em cultivar o seu coração e guardá-lo? Na realidade, Jesus ensinou que o nosso coração é como terra. É nossa mente, vontade e emoção. A nossa mente é comparada ao solo. Em Mateus 13, Jesus conta a parábola do bom semeador e diz que a boa semente caiu em terra boa. Mas o que nós vamos meditar agora é como nós guardarmos e como nós cultivarmos o nosso coração. Onde está escrito isto? Quando Deus criou o homem, ele o colocou no jardim, e no jardim do Éden. Portanto, o jardim do Éden é que representa a presença de Deus, e que a palavra Éden significa prazer. A única vida prazerosa é na presença de Deus. Mas Deus deu uma ordem ao homem. Está escrito assim em Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nós precisamos de compreender algo espiritual nesta ordem. A ordenação de Deus é um mandamento. Poucos veem este mandamento dado ao homem no Éden: cultivar e guardar. Mas o que é cultivar o nosso coração? Primeiramente, cultivar significa nós percebermos a semente, isto é, a palavra que nós recebemos em nossa alma. Quando a palavra de Deus caiu no nosso coração, ela deve germinar, crescer, amadurecer e produzir fruto, tornando-se algo que dá prazer e satisfação a Deus. Na realidade, o homem falhou em cultivar e guardar o jardim, porque ele recebeu erva daninha no seu coração, que é a palavra da serpente. Ele não guardou, pois não vigiando, recebeu a presença da serpente e dialogou com ela. Nós devemos vigiar e nunca devemos dialogar com coisas diabólicas. Nunca devemos dar lugar ao diabo, como está escrito em Efésios. Mas o que devemos fazer agora? Muitos leem as Escrituras e a estudam, mas não sabem como aplicá-las na sua vida. Você pode saber toda a Escritura de cor, mas se não souber como aplicá-la na sua alma, elas não terão para você mesmo nenhuma utilidade. Cultivar significa que devemos cuidar da palavra de Deus para que ela cresça em nós. E devemos arrancar todas as ervas daninhas, que também são chamadas na agricultura de ervas invasoras. Há pensamentos invasores no nosso coração. Na realidade, as pessoas que não têm uma vida espiritual vitoriosa têm em sua mente um matagal, uma verdadeira cultura de espinhos, cultura de maus pensamentos. Há almas que são verdadeira cultura de maldade, de ervas de ciúme, ervas de inveja, ervas de espinhos. Há pessoas que não podem nem ser tocadas, porque machucam, porque ferem umas às outras.
Nós precisamos de aprender a cultivar a nossa alma, pois o nosso estado de espírito, nosso estado mental, depende da planta que nós cultivamos em nós mesmos, isto é, da espécie de semente que nós recebemos e da maneira que lidamos com ela. Recordamos que Deus proibiu misturar sementes diferentes. Você não pode conhecer a Deus e ter intimidade com Ele ao mesmo tempo em que você recebe palavra do homem, palavra do mundo, palavra diabólica. Precisamos de compreender que a maneira de crescermos espiritualmente é cultivando a boa palavra de Deus em nosso coração, para que a palavra de Deus cresça e seja uma boa lavoura. Lá em Coríntios diz que nós somos a lavoura de Deus. E Jesus diz em João 15 que o Pai é o agricultor. Portanto, o que vai crescer em nós é a videira verdadeira. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Espírito. Então, devemos vigiar e devemos guardar. Não dar lugar ao diabo é guardar. Não deixe ele se aproximar. E se ele se aproximar, você deve resisti-lo. E como está escrito, resistir ao diabo. Não dê lugar. Isto é, há pensamentos malignos de ciúme, de inveja, pensamentos de roubo, pensamentos de violência. Todas estas coisas devem ser negadas, devem ser arrancadas como ervas daninhas, como ervas invasoras. Então, o que haverá no seu coração? O Éden, isto é, você terá uma vida prazerosa, pois seus pensamentos serão de prazer, de alegria e de paz. Muitos estão orando por paz, buscando a paz, mas na realidade não sabem nem o que é cultivar o seu coração, cultivar e guardar a sua alma. Precisamos de aprender estas coisas espiritualmente, para que vivamos bem, para que tenhamos a realidade da paz e da alegria no Espírito Santo. Portanto, aprenda a negar, isto é, a jogar fora toda semente maligna, isto é, todo pensamento mau, todo pensamento que vem da própria carne, de si mesmo, para que assim Jesus cresça como videira verdadeira, como árvore da vida em nossa alma. Então, estaremos na presença de Deus e o Pai que cuida de nós, Ele se alegrará com a lavoura desenvolvida em nossa mente. Seremos uma nova criatura e vamos expressar a natureza de Cristo, pois teremos a paz e exibiremos a paz do Senhor, pois seremos filhos de Deus e viveremos a vida de Deus, que veio na boa semente. O que é a semente? É a palavra. O que ela traz? Todas as coisas do reino de Deus. A verdade, a graça, o amor, a mansidão e a humildade, a bondade, a benignidade, tudo isto está na boa semente. Lembra que o fruto do Espírito é o resultado da semente que foi semeada. E qual é o fruto? O fruto só vem quando uma árvore está amadurecida, quando uma árvore é adulta. Quando nós amadurecemos na nossa vida espiritual, então nós desfrutaremos de paz, alegria, amor, mansidão, domínio próprio, benignidade e fidelidade, e teremos e vivemos a vida de Deus. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja com todos e que a vida de vocês seja no Éden. Não somos deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos dele. Não temos aqui cidade permanente. A nossa pátria é celestial, que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém.